dele odiava eles, porque ele tinha um sonho, Deus tinha um projeto na vida dele e revelava em sonho. Então os irmãos dele odiavam ele, tinham inveja dele, e era 11 irmãos. Então você imagina, se um irmão já incomoda, imagine 11, né? Desculpe, irmão. Mas é verdade. Ô, glória. E aí não estava bom, né? Só a inveja, só a implicância. Eles planejaram matar José. Só que aí chegaram na hora, não mataram. Resolveram vender José como escravo. E vendeu José ali, José foi vendido como escravo. Que eu quero já começar com vocês. A gente passa por muita coisa para hoje estar aqui. Você já foi escravo de alguém? Alguém já te invejou? Alguém já zombou de você? Alguém já te maltratou? Alguém te prendeu? Ou tentou te matar? Matar os seus sonhos? E ainda eu falo aqui que ele foi preso por algo que ele não cometeu. E Deus estava com ele. Então, para hoje vocês estar aqui, para nós estar aqui, é porque Deus está com a gente. Porque o processo é difícil, é doloroso, mas a gente está aqui. Deus nos permite e nos coloca em prova. Batalhas. José entendeu isso. Todo o propósito tem o seu... Tudo tem um propósito. Os desertos, as prisões, as feridas, as mágoas, as invejas, pessoas que te feriram, pessoas que tentaram matar você e o seu sonho. O processo é doloroso, é difícil. Você passou por muita coisa, mas nem tudo está perdido. Através de Deus e estando com Ele, nós conseguimos liberar o perdão. Foi um tema que eu dei para o subtema, né? Que é libertos para avançar, mas eu escolhi liberar o perdão. José podia muito menos falar assim, não, agora eu sou governador do Egito, eu não vou perdoar vocês. Quando os irmãos deles foram até ele, eu não vou perdoar vocês, vocês vão morrer de fome, vocês vão ser presos porque vocês me venderam. Poderia ter condenado, mas José liberou o perdão. Para as pessoas que nos machucam todo dia, ou aquela ferida que ainda está em nós, a gente só consegue ser feliz e continuar vivendo o propósito de Deus, continuar avançando, se a gente conseguir liberar o perdão. Às vezes foi uma palavra maldita, foi uma palavra de maldição, foi uma atitude. Às vezes a pessoa, de vez de apoiar você, lhe caluniou ou não deu apoio suficiente. Até mesmo nós mesmos, a gente nos culpa. Eu poderia ter feito isso melhor. Eu poderia ter feito isso melhor. E a gente não libera perdão para nós mesmos e nem para outras pessoas. E isso acaba nos atrapalhando de a gente avançar. Em vez de a gente avançar, a gente continua ali, parado, estagnado. Não, eu não vou para frente porque fulaninho falou mal de mim. Eu não consigo sair daqui porque fulaninho fez isso comigo. Eu tenho aquela mágoa ainda, eu não consigo liberar meu perdão. Meu pai fez isso comigo. Eu não consigo liberar o perdão porque minha mãe fez isso comigo. Mas, irmãos, Deus nos liberta todo dia. Ele nos libertou, pagou o preço na cruz. Não para a gente ficar parado e nem ficar toda hora para trás. Não, para a gente avançar. É o medo, mas o medo tem que ser quebrado. Porque Jesus nos chama para avançar. José poderia muito menos ser escravo e ficar lá, trabalhando no sol quente. Mas não, ele tinha Deus. Deus estava com ele. E ele fez diferença. Ele se tornou diferente. Aonde ele estava na prisão,
Em vez de ele ficar lá se lamentando, quando muitos ficam murmurando, mas não, ele continuou servindo a Deus, ele continuou temente a Deus, ele continuou fazendo o propósito que era para ser feito. Ele continuou usando o dom dele. Irmãos, coisa que eu fiz, que hoje eu refletindo nessa mensagem, era para mim, coisas que colocaram na minha cabeça e eu fui enchendo e eu parei, estagnei. Fiquei 2 anos parada. Então, Deus não quer que a gente fique parado, quer que a gente avance. As coisas estão para vir. Não é porque está difícil, é porque não vai estar perdido. Não. Está difícil é porque tem algo maior. A trajetória de José não foi fácil, mas ele alcançou o governador. O sonho que ele teve quando ele era menino, aos 30 anos ele conseguiu. Ele já era governador. Se a batalha está difícil, irmãos, é porque tem algo maior para vir. Está sendo difícil, está sendo puxado, está sendo cansativo, mas Deus tem algo maior para nós. E o liberar perdão, muitos podem achar, está perdoado. Mas volta e meia fica, poxa, não vou com a cara do fulaninho porque ele fez isso comigo. Ou, poxa, eu não consigo trabalhar naquele mercado ali porque falaram para mim que eu não sou ninguém. Falaram para mim que eu não vou ser ninguém. Eu não consigo gerar um filho porque eu um tempo atrás, falei que eu nunca ia ter um filho. Então são essas palavras que a gente tem que liberar o perdão. Não só para as pessoas, mas para nós mesmos. Às vezes a gente mesmos nos criticamos. Poxa, eu poderia falar melhor. Fulaninho tem um carro, por que eu não tenho? Então a gente começa a colocar fardo em nós, sendo que Jesus tomou o nosso fardo. Quando a gente continua com Jesus, com Deus, quando Deus está conosco, Ele pega esse fardo, que Ele veio para nos libertar. Não para a gente viver, eu estou amarrado aqui, ninguém me tira daqui, eu sou desse jeito, eu vivo desse jeito. Não. Se você está com Jesus, automaticamente Deus está te moldando a cada dia. Deus quer que você avance. Uma coisa que o pastor perguntou esses dias, quem queria viajar, o Johnny falou primeiro. Mas a gente também tem que sonhar. Irmãos, conhecer, desfrutar o melhor dessa terra. Porque Deus nos chama para avançar. Ele nos chama para fazer o ID. Aí a gente pensa, não, tem que fazer o ID em realidade? Sim. Ganhar um com Jesus? Sim, em realidade. Mas a gente também tem que pensar para fora, para o mundo. Porque lá no mundo, às vezes a gente pode fazer uma viagem e conseguir almas para Jesus. Então a gente tem que ter anseio de fazer o ID do Senhor. De não, quando a gente está estagnado, ninguém ao nosso redor quer ficar com a gente. Porque sabe das nossas feridas. Eu não vou conversar com a irmã sobre isso porque ela está magoada. Então eu não vou ficar cutucando ela. E toda vez que eu vou lá, ela fica falando a mesma coisa. Então, quando a gente está estagnado, parado, a gente não consegue, nem nós, conseguir nos levantar, nos direcionar, quanto mais as pessoas ao nosso redor. E se a gente não conseguir liberar o perdão, irmãos, liberar o perdão, uma das coisas que a gente mais erra é o liberar o perdão. Que a gente acha que liberou o perdão, que a gente acha que perdoou, mas quando aquela ferinha vai lá e alguém cutuca, dói. Quando está lá quietinho, acontece outra coisa, igual você já lembra. Poxa, aconteceu isso não vai mais acontecer. Aí a gente começa a colocar barreiras. Não, ninguém vai me ferir. Ninguém vai me magoar, porque eu estou forte. Ninguém vai mais me ferir nessa situação, porque eu aprendi. Mas quando a gente libera perdão com Deus, quando a gente libera perdão verdadeiramente, a gente consegue fazer igual o José. Ele já era governador, mas tinha um vazio nele. E quando ele encontra os irmãos dele não reconhecem, mas ele reconhece, ele chora. Há uma angústia na alma dele. Nesse versículo aqui, de Êxodo 45, 4, 8, ele fala para os irmãos dele quem é ele. Fala assim, ei, eu sou aquela pessoa lá, a quem vocês venderam, a quem vocês tentaram matar. Mas eu entendi o processo, eu entendi
Eu entendi que não foram vocês, não foi por maldade, mas sim foi por propósito de Deus, foi a vontade de Deus. Eu entendi que aquela hora que vocês me jogaram, ou que vocês tentaram me matar, que vocês me venderam e até esqueceram de mim, mas eu não esqueci de vocês, é para hoje eu estar aqui e ajudar vocês como família. É para hoje, ele falou assim, Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservada vocês e um remanescente na terra, de vocês salvar por meio de grande livramento. Irmãos, a gente não foi feito só para estar preso no nosso ego, no nosso pecado, na nossa vaidade. Não, com Cristo a gente é liberto. E através da nossa libertação, conseguimos avançar, conseguimos ganhar não só profissionalmente, não só fisicamente, mas sim espiritualmente. Liberar o perdão, ser liberto mentalmente, espiritualmente. José conseguiu abraçar os irmãos dele. E há anos ele não tinha visto. Então Deus trabalhou no coração dele, para ele ser liberto. Porque os irmãos dele que era para pedir perdão, né? Mas ele não, ele fala assim, ó, perdoo vocês. Nessas palavras está dizendo, eu perdoo vocês. Vocês não são mais condenados, eu não vou fazer mais nada de mal com vocês. Porque eles achavam, não, José é governador, ele vai nos prender, mas não. Ele aceitou, ele reconheceu os irmãos dele. Então a gente tem que sim pegar o exemplo de José e trazer para a nossa vida. Que tudo que passou, a gente tem que liberar o perdão. Mesmo que a gente não foi a gente que cometeu o erro, foi a outra pessoa. Mas se a gente não liberar o perdão, a gente não consegue avançar. A gente não consegue entender o propósito de Deus. A gente não consegue ver que tudo tem o agir de Deus. Porque para hoje eu estar falando de liberar perdão, eu tive que perdoar o assediador. Eu tive que perdoar um pastor que olhou na minha cara e falou que a minha família ia morrer por culpa minha, por rebeldia minha. Tipo, coisas que eu não fiz. Então, para hoje eu estar falando aqui é porque eu tive que liberar o perdão. Então, o testemunho nosso que a gente leva cada dia, do que passou, do que vai passar, a gente tem que ter a certeza de que tudo é propósito de Deus. E que não é só para a nossa vida, mas é para ser testemunho na vida dos outros. Que é para avançar. Se Deus está trabalhando na sua vida, na área financeira, na área espiritual, na área familiar, vai passar. E você tem que aprender. E confiar em Deus. Porque todo momento aqui, José em nenhum momento fala que ele se acanhou, se covardeou, que ele reclamou, mas não. Que ele prosseguiu. Que ele continuou sendo um servo. Que ele continuou sendo um homem próspero. Assim como ele era obediente na casa do pai dele, ele se tornou sendo servo, sendo escravo e governador. Ele não esqueceu de Deus, porque fala aqui na Bíblia que Deus estava com ele. Nunca duvide que Deus não está com você. Nunca duvide que Deus tem um propósito na sua vida. A caminhada é difícil, como eu já falei, é. Às vezes vai parecer muito obstáculo, vai, um em cima do outro. Vai parecer que não tem sentido, não tem saída, mas Deus é o sentido e a saída. Porque Deus é o nosso alvo. Nem todas as coisas estão perdidas. Através de Deus, e estando com Ele, conseguiríamos liberar o perdão. Não pare, não desanime, porque está esperando por você o seu milagre, a sua vitória, as vidas ser alcançadas. Levanta, siga em frente. Deus nos libertou para avançar, não para estacionar ou retroceder. Assim avançamos. Só assim entendemos o propósito de Deus em nossas vidas e o que é libertos para avançar. E eu creio assim que, assim como eu fui ministrar nessa palavra, que era curta, mas eu creio que Deus falou com vocês, porque o direcionamento foi: a caminhada é difícil, vai ser, mas eu vou te libertar no meio do processo, e eu quero que você avance. Então a gente não pode só ficar parado. Vem a mim, vem as bênçãos. Não, a gente tem que avançar.
eu quero ter uma família bonita, próspera, eu vou ensinar meus filhos. Vem, meus filhos, vão caminhar comigo. Eu quero ganhar X, então eu vou trabalhar para com isso. Agora, eu ficar aqui esperando Deus fazer, Deus faz. Só que você também tem que fazer o agir. Você também tem que avançar. Deus nos dá toda a libertação, todo o direcionamento, mas se nós não tomar posicionamento e avançar, nada vai valer. Nada vai tirar como é que fala? Nada vai entrar se eu não quero abrir a porta. Deus não entra se eu não quero abrir a porta. Porque a gente vem ser trabalhado na mesma forma, em liberar perdão, como outros também. Ser liberto dos nossos vícios. Ah, mas isso é só beber? Não. Não é. É vaidade, nossa casa, às vezes a internet, às vezes o trabalho. Então tem muitos e muitos vícios. A gente vem a ser liberto da alma também, como eu falei do perdão. Tem outras feridas que você também tem que ser libertos. E eu creio que através dessas ministrações que vai vir sobre libertos para avançar, eu creio que você e eu vamos ser libertos. Eu creio que Deus tem um direcionamento para nós. E, como eu falei, naquela ministração que a irmã falou, que o pastor falou, que a gente precisa sempre liberar, né? Ser liberto. Nós como igreja também, ser liberto. Porque caminhar junto como igreja é fácil. A gente vir para o culto. É fácil. Mas estar junto, em um só propósito, transformando a nossa vida um com o outro, apoiando um ao outro, isso é difícil. Então que a gente vem ser liberto para junto alcançar o nosso alvo. Para junto poder um apoiar o outro. Para junto, quando chegar alguém naquela porta ali e falar assim, ó, eu estou com ferida. E a gente tem uma palavra de apoio. Fala assim, irmão, eu passei por isso. E você também vai passar. Que a gente venha ser testemunho, não só aqui dentro, mas lá fora também. Porque José, aonde ele passou, todo mundo viu. Faraó viu que ele era um homem que o Espírito de Deus estava com ele. Então que a gente venha ser testemunho vivo de pessoa que foi liberta, que foi curada e que vai avançar, porque Deus está conosco. Amém? E é isso, gente. Essa é uma ministração a qual Deus colocou no meu coração, que não foi fácil, porque a gente nunca quer trabalhar naquela feridinha. A gente nunca quer lembrar do que a gente tem que fazer. Mas através das nossas vidas, nosso testemunho não é para nós, é para alcançar, é para avançar, para alcançar almas, para viver o propósito de Deus. E eu creio que Deus tem muitas coisas para fazer, em nome de Jesus. Amém? E eu gostaria que o irmão soltasse hino. Quero que vocês meditem nesse hino. Foi curto, mas se o pastor quiser complementar, que a gente venha ser ministrado ainda um pouquinho mais. E entender que a gente precisa avançar. Entender que a gente precisa nos posicionar, que a gente já é liberto.